Vocês acham que o Flamengo pode virar uma espécie de Bayern aqui no Brasil, de sobrar tanto na turma? E o Flamengo está montando elencos, assim, cada vez melhores, que eu acho que ele começa a se descolar, inclusive do Palmeiras e do Cruzeiro. A imprensa se rendeu. André Rizek chamou o elenco do Flamengo de obsceno e disse que o clube virou o Bayern brasileiro. Com a chegada do Paquetá, o Sport TV debate se o Brasileirão já tem dono. Para eles, nos pontos corridos, ninguém tem elenco para competir com o Mengão. E o Paulo Nunes soltou a bomba. Para ele, o Paquetá é de outro nível e chega podendo barrar até o Arrascaeta. Comenta aí. Primeiro, se o Cruzeiro estava pagando no Gerson, o Rick me falou isso no almoço e eu fiquei com isso na cabeça. Se o Cruzeiro paga pelo Gerson a maior quantia da história do futebol brasileiro, então o Cruzeiro poderia ter isso para chamar de ser, ninguém gastou tanto num jogador como eu. O Flamengo, se fechar de fato o Paquetá, a maior contratação é minha. Esse cara aqui que está chegando, não está anunciado ainda, o Flamengo pode chegar e dizer, não, é minha, a maior contratação é minha, eu sou o mais rico. E eu acho que ela é muito bombástica porque não é nenhuma necessidade do Flamengo. Você olha para o elenco do Flamengo, claro que eu acho que ele chega aqui para ser o principal jogador do futebol brasileiro. É desse tamanho que eu estou falando, na minha opinião, o potencial desse reforço. Mas não é uma posição na qual você fala, o Flamengo precisa, né? Ele já tem o Carrascal, que está jogando bem, ele tem Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino, porque eu acho que é ali que o multi-Paquetá, porque ele faz diferentes funções, mas eu acho que é por ali que ele vai jogar, na minha opinião. Como foi o Everton Ribeiro, como foi o Gerson, um meia aberto. Não é assim a principal carência hoje do elenco do Flamengo. Para mim é centroavante, como foi no ano passado, trazer um goleiro para brigar com o Rossi. Mas é um luxo bombástico. Quando você pega 40 milhões de euros, 41, dá na mesa de um jogador hoje de Premier League, que há pouco tempo estava sendo pretendido pelo City, só não foi por causa da investigação do caso das apostas, no qual o Paquetá foi inocentado. Então, quando você traz um jogador da Premier League desse porte, você fala, caramba, cara, vocês acham que tem o risco? Eu sei que esse é o desejo do Flamengo. Antes de continuarmos, dá aquela moral para o QG do Flamengo. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ativa o sininho. E fundamental, já deixa o like no vídeo. Isso colabora demais com o canal e faz o YouTube entregar nosso conteúdo para mais rubro-negros. Estamos aqui todo dia para trazer o melhor conteúdo para você. Vocês acham que o Flamengo pode virar uma espécie de Bayern aqui no Brasil, de sobrar tanto na turma, que o campeonato de pontos corridos vire algo assim, todo ano com um time muito destacadamente favorito? O Bayern ganhou 11 seguidos, né? Sim. Foi perder do RB Leipzig, 11 seguidos. Vocês acham que o Flamengo pode chegar nesse patamar assim de Bayern de Munique, nos pontos corridos brasileiros? O Flamengo só não atinge esse patamar se fizer cometer muito erro de gestão. Mas assim, erros crassos de gestão, de realmente ter uma atrapalhada muito grande, que eu não acredito que vai acontecer. Mas eu só vejo dessa maneira, porque é um time que entendeu as receitas que tem, se organizou em relação a isso e lucra mais que todos os outros clubes do país. E conseguiu direcionar toda essa força para elenco. Hoje, você falou que é um luxo ter o Paquetá. Já tem um tempo que o Flamengo contrata por luxo. Ele se dá o luxo de contratar quem ele vê no mercado, que é uma boa oportunidade, que vai reforçar a equipe, já não é mais uma necessidade. Concordo contigo, tem uma carência de centroavante, a gente viu ano passado. E eu imagino que o Flamengo vai trazer para esse ano, não vai cometer o mesmo erro de avaliação de elenco do ano passado. Mas é um time que se dá o luxo de ir na Premier League e bancar um cara assim, que quer vir para o Flamengo, que é um clube que chama a atenção agora de quem está lá fora. O jogador que está lá na Europa já olha para o Flamengo e pensa, poxa, ali uma excelente oportunidade de eu jogar um campeonato que é competitivo, numa equipe que é campeã todo ano. Então, a menos que exista, ou que a gente trabalhe, que a gente veja a Liga desenvolver para ter um fair play financeiro, nem fair play financeiro, né? Um limite, um teto de gastos, que é diferente de fair play. Ou se no passar do tempo as gestões não conseguirem dar continuidade a esse trabalho, porque o Paulo Nunes falou, né? O Flamengo desponta já o início do campeonato como o principal favorito. E eu concordo, assim, tem que acontecer muita coisa errada para a gente não ver esse Flamengo jogar o futebol de altíssima qualidade, a menos que, sei lá, perca o Felipe Luiz e não consiga repor. Isso seria uma perda que talvez abalaria o ano do Flamengo, pensando em desempenho. E ainda assim teria um elenco que qualquer treinador gostaria de treinar. Então é difícil competir com o Flamengo. Eu tomei um cuidado de falar nos pontos corridos, porque tenho certeza absoluta
que o Cruzeiro no mata-mata tem plenas condições de eliminar o Flamengo, o Galo eliminou no ano passado, o Palmeiras disputou até o último minuto a final da Libertadores. É porque pontos corridos, muita gente acha chato, porque eles tendem a privilegiar o melhor elenco. É o campeonato da lógica, né? Ganha quem tem os melhores elencos, quem tem mais condição de suportar 38 rodadas, como o Flamengo tem. E o Flamengo está montando elencos, assim, cada vez melhores, que eu acho que ele começa a se descolar, inclusive do Palmeiras e do Cruzeiro. Rivais que se aproximaram dele no ano passado, mas quando você compara, você põe no papel, como a gente mostrou e mostra de novo para vocês, as opções que o Flamengo tem, é um negócio assim, é obscena a qualidade que o Flamengo tem quando você projeta um campeonato de 38 rodadas. E eu afirmo de boa, assim, por melhor que seja o elenco do Cruzeiro, ele não tem as reservas que o Flamengo tem. Não tem, por exemplo, para disputar 38 rodadas. Só uma coisa, eu concordo com tudo que vocês disseram aí, eu só não acho que é só luxo. Você falou de alguns jogadores do Flamengo que estão ali, ó, assim, com todo respeito a eles, mas eu estou colocando o nível do Paquetá. Né? Luiz Araújo, Samuel Lino, Michael, Plata, Carrascal. O Paquetá é um nível diferente. O Paquetá chega para provavelmente podendo desbancar o Arrascaeta. Porque assim, o nível que o Paquetá vai colocar no time do Flamengo é fora do normal, André. Assim, eu gosto muito desse jogador, acho um jogador vibrante, com força, né? Ele pode jogar em várias posições. Quando ele jogava com o Neymar na seleção brasileira, para mim, era o jogador que mais entendia o Neymar. É o jogador que os dois se procuravam. Concordo. O Neymar gostava de jogar do lado dele, ele jogava mais como um meia esquerda. Então, assim, ele tem várias possibilidades. Então, acho que quando chega o Paquetá, o Flamengo mostra de novo, aí é uma questão, mostra de novo que está acima das outras equipes, queira elas ou não. O Flamengo mostra que vem de novo para essa temporada para vencer tudo. E o próprio Felipe Luiz disse isso na entrevista desse ano. Esse ano a gente quer todos os títulos. E um jogador como esse vem para somar muito em relação ao que tinha no ano passado. Quando a Jéssica fala da questão, né, de errar muito, talvez o maior perigo para esse Flamengo em 2026 seja a vaidade. O ego, o vestiário, porque quando você tem tantas opções de jogadores muito parelhos em cada posição, para você gerir um grupo desse é muito difícil. Porque todos querem jogar, todos. E como é que você vai fazer para colocar todos para jogar? Não tem como. Monta dois times. Você tem que gerir, de certa forma, com sabedoria, com inteligência. Rizek, você vai jogar aqui daqui a pouquinho, tá? Jéssica, daqui a pouquinho eu tiro o Paulo Nunes aqui. Esse, na minha opinião, vai ser o maior desafio do Felipe Luiz esse ano. Porque é muita qualidade técnica. Olha ali, nós temos 6 meio-campistas, que são o segundo volante, para 2 jogarem. Para 2 jogarem, né? E jogadores que seriam titulares. Exato, em qualquer outro lugar. Não é à toa que o São Paulo está doido para levar o Alan. Não é à toa que o Saúl é um jogador que está preterido por qualquer time aqui no Brasil. Mas eu acho que vai ter muita saída também, Henrique. Assim, sim, eu estou entendendo. Mas a gente está colocando esse começo de temporada com os jogadores que estão ali. É muito. Olha os 6 pontas que o Flamengo tem. Absurdo. Por exemplo, há 2 anos, eu estou aqui perguntando para vocês, uma provocação, né, do Flamengo, o sonho de virar um Bayern, né? Há 2 anos o Flamengo, dirigido pelo Tite, a gente imaginava que não teria erro. Pô, o Tite assumiu o Flamengo, cara, vai ganhar. Você lembra quando você me perguntou se o Flamengo ia virar o Bayern? Eu falei, você primeiro tem que vencer aqui, né? Claro. Então, agora esse Flamengo está mostrando Caiu isso. para o Penharol na Libertadores e só foi ganhar a Copa do Brasil com o Felipe Luiz. Então, assim, deu tudo errado naquele... É que de lá para cá, eu tô vendo o Flamengo montar elencos cada vez melhores, cada vez mais volumosos. E, assim, aumenta a arrecadação, né, que no ano passado bateu 2 bilhões de reais, aumenta a qualidade do elenco. O time não tem dívida, tem uma receita absurda e vitória chama vitória, vitória chama dinheiro. E o Flamengo tem uma postura, eu não sei se ele vai conseguir, porque aqui realmente a grandeza dos clubes é um negócio, assim, olha o que o Corinthians fez no ano passado na situação em que está o Corinthians, né? Então, assim, mas o Flamengo tem esse desejo, assim, esse cheiro, assim, de ser o dominante, assim, de sentir o sangue na água, vai para cima. O que o Flamengo tenta fazer aqui no Brasil, com os outros clubes, é parecido com o que o Bayern faz na Alemanha. Então, o Bayern vê um Lewandowski se destacar no Borussia, compra.
Eu vou ferrar o Borussia, pega um Hummels, compra. Então, assim, ele não deixa a concorrência crescer e inflaciona o mercado de tal forma que só ele consegue operar com os valores que ele implementa no mercado. Então, assim, o Flamengo tenta colocar isso em prática, se vai conseguir são outros 500, porque eu acho que aqui a grandeza dos clubes é uma barreira forte para você ser tão destacadamente nos pontos corridos, porque, insisto, mata-mata eu acho que vai estar sempre muito aberto aqui, muito aberto. Mas nos pontos corridos, o Flamengo caminha a passos largos para começar a sobrar de um jeito como a gente nunca viu, cara. O São Paulo, que foi tricampeão brasileiro, não tinha uma soberania financeira, mas só por estar tão bem organizado, levou 3 brasileiros seguidos, cara. E para eu saber quem são os verdadeiros rubro-negros que ficaram comigo até o final, lanço o desafio. Comenta aqui embaixo, Mengão. Quero ver quem tá fechado com o canal. Já deixa o like, se inscreve para não perder nada. E até a próxima. Fui!